silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro a paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é o furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Toda a igreja. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podemos nos sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Só o Senhor é Deus e pode todas as coisas. Amém? Igreja, nós vamos falar agora de um assunto muito importante para nós. Amém? Que é os dízimos e as ofertas. Muito importante para nós, que eu digo, não é importante para a igreja não, é para nós como pessoas. Amém? E eu vejo muitas pessoas falando que Jesus não fala do dízimo, não fala de oferta, que o Novo Testamento não fala sobre isso. Então eu gostaria de usar um pequeno texto aqui do Novo Testamento, Jesus falando algo a respeito dos dízimos, e amém? E depois a gente vai orar pelos dízimos, pelas ofertas, por dizimista, pelo ofertante. Você que está desempregado, nós vamos orar por você, para que as portas se abram. Você que está com medo de perder o seu emprego, que as coisas estão ruins nesse momento de pandemia, nós vamos estar também orando, como nós ouvimos o louvor dizendo, acalmando o seu coração com a presença de Deus. Amém? Mateus 23,
é o texto que nós vamos usar, e é o próprio Senhor Jesus quem está falando isso, amém? Glória a Deus, aleluia. Mateus 23, 23, Jesus está repreendendo os fariseus, né? Olha o que Jesus está dizendo: ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas não tendes cuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Amém? Igreja, então está muito claro aí o que o Senhor Jesus está dizendo, tá? Se nós dissermos que não devemos dizimar, que o dízimo é da lei, então também nós não devemos praticar a justiça, a misericórdia e a fé, porque a palavra está nos dizendo que é isso que a lei pede também, amém? Mas o Senhor Jesus é bem claro e diz que nós não devemos deixar de dizimar, nem tampouco deixar de fazer essas coisas também, amém? Então, em hipótese alguma, no Novo Testamento existe alguma base bíblica dizendo que não é para dizimar, ou que o dízimo é só da lei, amém? Pelo contrário, igreja, nós sabemos que o dízimo, como disse aqui a palavra, ele é um preceito, e um preceito que é baseado em uma promessa, que está lá em Malaquias, para a gente fazer prova de Deus nisso, e se ele não abrir a janela dos céus, o que a gente faz? Cobra dele, porque ele que está pedindo para fazer prova dele, amém? Então eu gostaria que você depositasse seu dízimo, sua oferta no gasofilácio, né? E a gente vai estar orando. Então, para não tumultuar, algumas pessoas já colocaram lá, você que ainda não colocou, vai depositando durante o culto, ou no final do culto, você deposita, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Então, pode depositar o dízimo lá, em nome do Senhor Jesus, para a gente estar orando pelos dízimos e pelas ofertas, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar estendendo as mãos, igreja, ali para o gasofilácio, em nome do Senhor Jesus, amém? O pessoal está rindo porque eu falei para a produção que a minha filha depositar o dízimo e ela dormiu. Estenda as mãos para lá em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos a todo dízimo e toda oferta, assim também como apresentamos, Senhor, todo dizimista e todo ofertante que está nesta casa. Clamamos, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida financeira de cada um deles poderosamente, Pai. Da mesma maneira, todo aquele que se encontra, Senhor, disponível para o mercado de trabalho, que o Senhor venha abrir uma porta, Senhor, de emprego para ele, uma oportunidade venha surgir, Senhor, da onde não existe, fazendo assim com que o sobrenatural venha existir na vida de cada fiel, de cada ofertante, de cada dizimista dessa obra. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço também, Senhor, a todo aquele que está com pesar no coração, que está com medo, Senhor, nesse tempo de pandemia, de perder o seu emprego, de perder ali o seu sustento, que fique tranquilo e que entenda que o nosso provedor não é os nossos patrões, que o nosso provedor é o Senhor, que tudo que o Senhor nos dá, é isso que nos faz sobreviver com tudo aquilo que é do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue a abençoar a todos os ofertantes, a todos os dizimistas, também, Senhor, destravando a todo aquele que ainda tem receio, a todo aquele que ainda não consegue, que está lutando com isso, Pai, que o Senhor possa, Senhor, tirar toda essa artimanha do inimigo que tem feito com que essa pessoa detenha a sua bênção ali, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é o que eu lhe peço, para a honra e para a glória do seu nome, amém. Aleluia, igreja, glória a Deus. E hoje nós estamos aqui em mais um dia muito importante na casa do Senhor. Santa Ceia vai ser ministrada no final do culto, amém? E também nós trouxemos hoje aqui o nosso pastor presidente, o pastor Maurinho, está conosco, vai nos trazer a palavra, depois vai também estar com a gente na Santa Ceia. Pode vir para cá, pastor, em nome do Senhor Jesus. Então, igreja, como a gente sempre pede, sempre, né, fala sobre isso, presta bem atenção no que a palavra está dizendo essa noite. Sabe por quê? Hoje eu vi o testemunho de um ímpio. Pode ir para cá, pastor. E o ímpio, sabe o que ele fazia?
Ele estava participando de um concurso, pastor. E aí ele ia quinta-feira na igreja e o concurso era domingo. E ele pegava a palavra de quinta, pegava para ele e levava para o domingo. E ele ganhou R$500.000 nesse concurso, pegando a palavra de Deus. E no último dia ele falou que a palavra foi Davi e o gigante. E ele falou, então quer dizer que o Davi derrotou o gigante. Então eu sou o Davi e aquele povo lá é o gigante, eu vou derrotar eles. E ele pegando a palavra para ele, na força, no poder da palavra para ele, ele conseguiu agir. Então é o que a gente tem que fazer. Pega a palavra aqui e leva o poder dela lá para fora para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus, glória a Deus. É um momento especial, um culto onde nós vamos estar celebrando a Santa Ceia, e é um memorial. A palavra de Deus diz, fazer isso em memória de mim. Então o que nós vamos fazer hoje é em memória do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, a palavra de Deus diz que nós anunciamos a vinda de Jesus. Nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha, mas sobretudo nós estamos profetizando que ele vive para sempre. Amém, irmãos? E ele voltará em breve em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, antes abra sua Bíblia em Gênesis. Amém? O primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 6. Segura aí, a partir do verso 11, mas vamos pedir a Deus direção e sabedoria. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agora uma porção do alto, Pai, uma porção do Teu Santo Espírito para nos ensinar, para nos capacitar. Ó Deus, nós nos achegamos à Tua presença, ó Deus, com ousadia, porque o sangue foi derramado na cruz, o caminho foi aberto, e nós podemos, ó Deus, pela fé nessa noite, nos aproximarmos da Tua presença, e é com temor e tremor, meu Deus, que nós compartilhamos a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque a voz do homem, meu Deus, vai atingir o máximo os ouvidos naturais, mas o Senhor fala ao coração, aos ouvidos espirituais. É o que pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que Tu cresças, que eu diminua, mas que a Tua palavra seja anunciada com ousadia, em Cristo Jesus. Quantos crescem, falam amém, Jesus? Glória a Deus. Irmãos, aqui em Gênesis, quero compartilhar brevemente uma palavra com os irmãos, antes da ministração da ceia, que está em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11, vamos ler juntos, amém? Prestando atenção. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Verso 13, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante mim, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Presta atenção um pouquinho só, irmãos, antes da gente continuar. Eu vou pegar alguns pontos aqui, vou pensar alguns pontos de alguns capítulos aqui de Gênesis e também ali no Novo Testamento, para nós compartilharmos uma palavra baseado nesse assunto. Como eu estou lendo esse texto aqui como pano de fundo para os irmãos entenderem, porque eu creio que todos já conhecem a história do dilúvio, a história que a Bíblia nos conta sobre o dilúvio, sobre a primeira vez em que Deus trouxe juízo sobre a terra. E a primeira vez que Deus trouxe juízo sobre a terra foi trazendo o dilúvio. Mas Deus, Ele disse a Noé para construir uma arca, e nessa arca Noé deveria colocar animais em casais dentro dessa arca, todos os animais que existiam na época, que não sobreviveriam na água. E Noé então fez conforme Deus mandou. Deus deu a ordem, mas Deus falou o tamanho da arca, Deus falou a maneira como ela devia ser construída, Deus deu todos, os parâmetros para Noé. E Noé então constrói a arca. E aqui, irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus, antes dele mandar Noé construir a arca, a Bíblia está dizendo que a terra estava corrompida, corrupção.
violência. Deus falou: agora chega, basta. E eu creio, irmãos, Jesus disse que a segunda vinda dele, para trazer o juízo novamente à terra, vai ser da mesma maneira, não com água, a Bíblia diz que vai ser com fogo dessa vez. Mas, interessante que Jesus falou assim, que seria como nos dias de Noé, as pessoas estariam vivendo da maneira como eles estavam vivendo na época de Noé, totalmente alheios à palavra de Deus, totalmente alheios a tudo aquilo que Deus tem para o coração do povo dele, totalmente, pervertidos. E pior ainda, a terra estaria cheia de violência, porque Jesus falou assim: será como nos dias de Noé. Da mesma maneira que estava o povo, a civilização da época vivendo, assim estaria a civilização vivendo na época em que Jesus iria voltar. E nós olhamos para o mundo hoje, e o que nós vemos, irmãos, é violência e corrupção. Você pode prestar atenção que você liga a televisão para assistir um jornal, a maior parte do jornalismo que está ali sendo falado, sendo anunciado, está dizendo sobre violência e sobre corrupção. Se nós olharmos para os políticos de hoje, qual que é o sinônimo de político hoje? É corrupção. Qual que é o sinônimo hoje de pessoas que estão aí, por exemplo, no mundo se corrompendo, se perdendo? Hoje o problema das drogas, o problema do álcool, o problema dos vícios, atrás de todos esses problemas vem o que? A violência. A violência em todos os aspectos. Não é só a violência de matar e de ser morto, mas a violência moral, a violência espiritual, violência em todos os sentidos. A terra está cheia de violência, como estava nessa época. Pois bem, compreendendo então o que estava acontecendo aqui no capítulo 6, Deus então fala para Noé fazer uma arca, e Noé então constrói a arca, faz do jeito que Deus falou, e coloca os animais lá dentro, entra a família de Noé. Nós já aprendemos que Noé não construiu a arca sozinho, não foi ele sozinho construindo a arca, lógico que não, havia muitas pessoas que trabalharam com Noé na construção dessa arca, porém na hora de entrar dentro da arca, só entrou tão somente a família de Noé e os animais que lá estavam. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho, é como Noé construindo a arca, as marteladas de Noé naquela arca, das pessoas que estavam trabalhando, eles faziam muito barulho, então era como se estivesse sendo anunciado a misericórdia de Deus, é tempo da misericórdia. Hoje nós não vivemos mais no tempo de Noé, mas vivemos numa outra época, mas vivemos o tempo da graça, que está hoje disponível para todo homem, todo ser humano, aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e estar na arca, porque a arca é o único lugar que há proteção. Somente quem estava dentro da arca sobreviveu nessa época de Noé. Então Deus trouxe o dilúvio. A Bíblia diz, irmãos, às vezes a gente pensa que foi só chuva, só choveu 40 dias, não foi só chuva, porque simples chover 40 dias e 40 noites não é suficiente para inundar o planeta, de maneira alguma. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e eu não vou me ater, eu só estou resumindo, porque eu quero pegar um ponto aqui para conversar com os irmãos essa noite. Só estou falando rapidinho sobre como foi o dilúvio. A Bíblia diz que romperam-se as fontes dos abismos, ou seja, no mais profundo dos mares, romperam as fontes e as águas subiram também. Não foi só a chuva, as geleiras, tanto do Polo Norte como do Polo Sul, sofreram também uma mudança drástica durante esses 40 dias, e derretendo as geleiras, porque inclusive a ciência diz que se o gelo que está na calota polar do norte e no sul fossem derretidos, seria suficiente para inundar a terra, não haveria lugar para você colocar o pé em terra seca. Então é perfeitamente plausível diante da ciência a maneira como essas coisas aconteceram. Pois bem, irmãos, Noé então colocou os animais lá dentro da arca, entrou com a família dele, e a chuva veio, o tempo, romperam-se as fontes, enfim, e a arca ficou flutuando então. Irmãos, quanto tempo
Noé ficou dentro dessa arca com esses animais e com a família dele. Quando nós olhamos minuciosamente na Bíblia, nós vamos entender assim: Noé tinha 600 anos, no ano 600 da vida dele. As pessoas nessa época viviam muito tempo, irmãos. Por vários fatores, que não é o caso que eu vou entrar aqui agora. Mas Noé então entrou na arca quando ele fez 600 anos, no segundo mês. E quando Noé saiu da arca com os animais e com toda a sua família, ele tinha feito 601 anos e mais um mês. Então nós entendemos que eles ficaram um ano, irmãos, confinados dentro de uma arca. Então, se nós pensarmos, se nós olharmos para a Bíblia, compreendermos o que a palavra de Deus está dizendo, está nos mostrando, durante um ano, fora da arca, só havia morte e mais nada. Só quem estava dentro da arca é que estava com vida. Não havia vida fora da arca, a não ser de peixes e animais marinhos. Caso contrário, se fosse uma criatura que vivesse em terra seca, com certeza já tinha morrido afogado. Um ano, pensa comigo, um ano. Quem conseguiria nadar durante um ano, irmãos? Sem comer, sem beber, sem nada. A beber podia beber a água, né? Mas um ano, imagina. Não há possibilidade alguma. Pois bem, mas quando fez 263 dias que a arca estava flutuando, olha o que acontece. Vamos lá no versículo de número 8. Vá lá para o versículo de número 8, por favor. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo de número 7. Amém? Capítulo 8, verso 7 de Gênesis. Olha lá. E soltou um corvo, e saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca, e esperou ainda 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 do mês, a terra estava seca. Irmãos, presta muita atenção a partir desse momento do que nós vamos compartilhar. Quando nós olhamos para a Bíblia, em toda a palavra, Deus, Ele usa animais, Ele usa situações, Ele usa coisas da natureza, comparando com a gente, apontando para a gente, apontando para a igreja. Por exemplo, Cristo Jesus, Ele é tipificado como um cordeiro, o cordeiro mudo, que foi levado ao matadouro. Nós somos tipificados como ovelhas. Agora aqui nesse caso, esses 2 animais que Noé usou para saber como estava a situação, foi um corvo e uma pomba, que aponta também para mim e para você. Interessante, irmãos, olhando para o corvo, ele soltou o corvo, e a Bíblia diz, como nós lemos agora, o corvo ia e voltava, ele ia e voltava. Mas interessante, irmãos, que a saída e vinda do corvo, ele não ficava dentro da arca. Apenas a pomba, quando Noé soltou a pomba e ela voltou, a Bíblia está dizendo que ele estendeu a mão e recolheu a pomba para dentro da arca. Porém o corvo, ele não recolheu para dentro da arca. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? O que nós entendemos disso? Porque o corvo, ele é um animal que vive, que se alimenta de carne, de carniça, sabe, de carne putrefada. Então, quando o corvo saiu, quando Noé soltou o corvo, ele achou milhares, talvez milhões, sei lá quantos,
cadáveres boiando de animais que morreram, de pessoas, enfim, a terra estava cheia, a água boiando por sobre as águas, tinha muita carcaça de animal, e ele tinha então onde pousar, e tinha alimento, ele comia, alimentava de carne. Interessante, irmãos, quando nós olhamos de maneira alusiva, e fazemos então uma alusão a respeito de nós, de mim, de você, a igreja hoje do Senhor Jesus, é a mesma coisa, irmãos, é do mesmo jeito. Interessante que existe dentro da igreja os carnais e os espirituais. Existem as pessoas que inclinam-se para a carne, existem as pessoas que se inclinam para o espírito. Interessante que o corvo, irmão, ele voava, ia e voltava todos os dias. Ele não ficava então dentro da arca, ou seja, ele usava a arca apenas para colocar os pezinhos dele lá, mas ele ficava olhando para o que estava diante dele, os cadáveres que estavam ali. Ele ficava sempre de costa para a arca, sempre de costa. Assim também há muitas pessoas, irmãos, que vão à igreja, frequentam a igreja, oram, buscam a Deus, de repente até buscam a Deus também, mas têm uma vida dessa maneira. Eles vão à igreja, mas a mente deles, o coração deles está no mundo, está nas coisas do mundo, está nas coisas que a carne aprecia, que a carne gosta. Tudo aquilo que é atrativo carnal prende a mente da pessoa. Mesmo ela estando na arca, mesmo ela colocando os pés sobre a arca, afinal de contas não teria onde pousar, a não ser sobre carcaças. Mas ele ia então, estava sobre a carcaça o tempo todo. Quando ele alimentava, ele voltava então para a arca e ficava de costa para a arca, sempre contemplando o que está diante do mundo. Assim, irmãos, tem muitas pessoas hoje na igreja de Jesus. Eles vão à igreja, conforme eu disse, mas o coração ainda está no mundo, mas ele ainda é carnal, ele ainda anda nos apetites da carne, ele ainda é vencido pelo pecado, ele ainda é vencido pelos vícios, ele ainda não tomou uma decisão clara de estar na arca. Mas quando nós olhamos para a pomba, ele soltou uma pomba, percebe que essa pomba foi, a Bíblia diz que ela não achou lugar para pousar os seus pés, porque a pomba, a sua natureza não é carnívora, e portanto a pomba não ia assentar, não ia ficar em cima de cadáver algum. Então ela retornou para a arca, e quando ela retornou, Noé pegou ela e colocou dentro da arca. Estar dentro da arca é estar dentro da igreja, e não é apenas o prédio, irmãos, é dentro da igreja de Jesus de Nazaré, não é numa denominação, não é fazer parte de uma religião, mas é estar na instituição igreja, mas no corpo de Cristo. Por quê? Porque dentro da arca havia proteção, dentro da arca haveria provisão. A pomba não comia o que estava lá fora, mas aqui dentro da arca tinha provisão, tinha ração que Noé tinha previsto, tinha colocado dentro da arca, e que Deus estava provendo todos os animais que estavam ali dentro. Então havia proteção dentro da arca, havia provisão, como eu disse, havia segurança dentro da arca. Por isso a pomba então foi recolhida para dentro da arca. O que precisa acontecer nas nossas vidas, irmãos, é um posicionamento e uma natureza transformada. Porque nós não podemos estar na igreja vivendo com a natureza adâmica, com a natureza de Adão, com a natureza do pecado, porque essa carne, esse corpo mortal, ele quer realmente as coisas da carne, ele aspira as coisas da carne, assim como o corvo. O problema do corvo é a natureza dele, então ele ficava indo e vindo, e tem muita gente que é assim, irmãos, vai e volta, fica aquela gangorra, sabe? Está no mundo, está na carnalidade, vivendo na carnalidade. Aí quando o diabo começa a dar uma chicotada, corre para a igreja. Mas quando corre para a igreja, não quer ter compromisso com Jesus, não quer ter compromisso com o corpo de Jesus. Sabe, irmãos, não valoriza essas coisas tão importantes. Por exemplo, hoje é Santa Ceia. Muitas igrejas, muitos cristãos, muitos homens, mulheres de Deus, não valorizam esse momento, esse dia tão especial. E às vezes, irmãos, um simples programa lá no mundo, uma simples situação que agrada a carne, já tira a pessoa de vir à igreja para tomar a Santa Ceia, para realmente receber o corpo e o sangue do Senhor. Por quê, irmãos? Porque é corvo, porque a natureza é de corvo ainda.
A natureza é de viver de coisas carnais. A natureza ainda está, a pessoa ainda está com um pé no mundo e um pé na igreja. Não tomou uma decisão. Isso é muito sério, quando nós não tomamos uma posição na nossa vida. Sabe, irmãos, estar na igreja tão somente, e estar de costas para a igreja, de costas para a obra do Espírito Santo, é não estar na igreja, é não estar. Estar ali apenas de costas é não estar. Nós precisamos estar no corpo de Cristo, mas, irmãos, recebendo em nossas vidas proteção, recebendo em nossas vidas provisão, recebendo em nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus, a presença desse Deus maravilhoso. Então, a pomba, ela foi recolhida. Interessante, irmãos, que ela foi a primeira vez, aí ela volta, Noé pega ela e coloca para dentro da arca. O corvo, tudo bem, fica onde ele quer. Tem gente que é assim, vem na igreja, não gosta de ser tratado de maneira nenhuma. O pastor não pode perguntar como está a sua vida, ou como não está a sua, porque já está intrometendo na vida da pessoa. Então, deixa o corvo lá em cima do telhado da arca, não tem problema. Ele quer viver de carne, que viva de carne. Noé não enxotou o corvo, ele apenas não recolheu o corvo para dentro da arca. Até porque, irmãos, se recolhe o corvo para dentro da arca, ele alimenta de carne. E ele então tinha passado lá quase um ano alimentando de ração, porque na verdade ele não alimentou de carne dentro da arca. Por que ele não alimentou de carne? Senão teria que matar os animais para ele comer. Então ele estava alimentando de ração, ele estava fazendo um jejum da carne, sabe? Então a carne estava aflorada ali, sabe? Tem muitos cristãos que às vezes vêm para a igreja, mas não são libertos. Aí eles vivem um período de abstinência da carne, só um período de abstinência, mas fica ali aquela abstinência na carne. A primeira oportunidade, vão lá para o mundo, vão lá viver a carnalidade outra vez. Assim foi o corvo. E aí, irmãos, interessante que a segunda vez que a pomba foi solta, presta atenção nisso aqui, é algo profético aqui agora. A segunda vez que a pomba foi solta, ela voltou trazendo no bico um ramo de oliveira, uma folha da árvore chamada oliveira. Gente, quanto tipo de árvore podia existir naquela época? Milhares e milhares de espécies de tipo de árvore podia existir na época, como existe hoje. Mas a pomba voltou com um ramo de oliveira. E o que isso diz, irmãos? Ela trouxe o ramo de oliveira. Noé pegou o ramo de oliveira e observou, falou: bom, a terra já está bem mais seca do que estava antes. Porém, irmãos, eu quero entender que é algo profético aqui. A pomba, como eu disse, estava na arca, ela gostava de ficar dentro da arca. E o ramo de oliveira, irmãos, a oliveira é uma árvore que produz a azeitona, e é justamente desse fruto que é produzido lá no Oriente Médio, que era produzido na época em Israel também, que era extraído o azeite, porque naquela época, irmãos, o azeite que era exprimido ali na prensa, no Getsemane, por assim dizer, era tirado então o óleo, que era combustível para haver luz, para haver luminosidade onde as pessoas estavam. E também aquele mesmo óleo, parte daquele óleo também era usado para unção, e eles ungiam as pessoas com o óleo extraído da oliveira. Então eu quero entender que aquela pomba, ela trouxe agora para Noé esperança, mostrando para Noé a esperança. Deus já se aplacou, a ira de Deus já está aplacada, agora vai haver unção, agora vai haver luz. Mas é necessário entender o contexto da arca nas nossas vidas. Interessante que a terceira vez que a pomba foi solta, irmãos, ela não voltou mais, conforme nós lemos ali, ela não voltou. E aí Noé entendeu, agora então é hora de todo mundo descer da arca. Por quê? Porque como a pomba não voltou mais, é porque a arca já havia cumprido o propósito na vida da pomba. Entende, irmãos? Amém ou não? Vai haver um momento em que Jesus vai voltar para buscar uma igreja gloriosa. Ele não vai buscar parede, ele não vai buscar telhado, ele não vai buscar estrutura física, ele vai buscar a mim e a você, que somos a igreja do Senhor. E nesse dia, quando Jesus nos levar, o propósito da arca já vai ter cumprido. Amém ou não, irmãos? Jesus falou assim: eu vou preparar morada. Na casa do meu pai há muitas moradas, João capítulo 14. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar morada, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também.
Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Mas se nós não entendermos que a arca tem como propósito nos proteger, tem como propósito nos guardar, nos fortalecer, é um período às vezes que nós precisamos entender, compreender que Deus está tratando com cada um de nós. Irmãos, abre a sua Bíblia agora em Romanos, capítulo de número 8. Glória a Deus, porque agora nós temos um pano de fundo que nós ministramos até agora para falarmos aqui do capítulo 8. Eu quero pegar alguns versículos de Romanos capítulo 8, olhando com você para o versículo de número 1, amém ou não, igreja? Quantos acharam? Fala amém, Jesus. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Nós espera, não tem problema. Vamos acompanhar juntos, amém? Capítulo de número 8, versículo de número 1, Romanos. Como eu vou levar os versículos, eu vou ler o primeiro então. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o... Bom, pera aí, irmãos, que lindo é esse versículo. A parte A desse versículo é tremenda, mas a parte B desse versículo é consequência da parte A. O que disse na parte A? Porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Levante sua mão direita assim, fala assim: sobre a minha vida não há nenhuma condenação, porque Cristo Jesus habita em minha vida. Amém. Tudo bem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora olha a sequência do versículo: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então como é que não vai haver condenação sobre a minha vida? Se eu não andar segundo a carne. Mas se eu andar segundo o Espírito, não há condenação. Não há condenação. Amém ou não, igreja? Você entende isso? Glória a Deus. E aí olhando agora para o versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então olha aqui comigo, irmãos. Olha só, irmãos, a Bíblia é muito claro, não tem como entender diferente isso aqui. Não tem como buscar uma interpretação sobrenatural disso aqui. Está muito claro. Olha o que diz, porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Por que o corvo se inclinava para os cadáveres que estavam lá fora da arca? Porque ele vivia de carne. Ele vivia de carne, necessitava de carne para sobreviver. Agora, traduzindo isso para o ponto espiritual, por que muitas pessoas não conseguem ficar dentro da igreja? Por que muitas pessoas não conseguem servir a Deus? Por quê? Porque a carne agrada, porque a pessoa inclina para a carne. O que é da carne agrada a ela, então ela vai sempre pender para as coisas da carne. Mas os que são do Espírito vão pender para as coisas do Espírito. Mas olha o que Paulo fala. Olha só o que Paulo fala. Versículo 8 primeiro. Portanto, os que estão na carne não podem, não tem como agradar a Deus se você quiser viver na carne, irmão. Ou você é corvo, ou você é pomba. Jesus falou assim: sede manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Mas olha aqui, queridos, presta atenção. Olha o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Fala amém. Mas no Espírito. Agora olha a parte seguinte: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu não tenho o Espírito Santo morando em mim, eu não sou de Cristo. É simples assim. Se eu inclino para a carne, o Espírito Santo não vai morar em mim, não vai habitar na minha vida. Se a minha inclinação é só carne, é prazeres da carne, prazeres transitórios do pecado, vivendo para o pecado, o Espírito de Deus, ele não vai então morar em mim. E se ele não morar em mim, porque eu inclino para a carne, logo eu não sou de Cristo, não tenho Deus na vida.
não importa a placa que tenha na igreja, não importa quão eloquente é o pregador, como canta bem o louvor, mas se Cristo não habitar em mim, não habitar em você, nós não somos dele. Olha como isso é sério, irmãos. Olha como isso é sério. Se nós não nos rendermos a Cristo, se nós não preferirmos o conforto da arca, sabe, ao invés dos prazeres do mundo, da carne, nós não somos de Cristo. É muito sério isso aqui. E ainda olhando para o versículo de número 13, porque se viver segundo a carne, olha lá, irmãos, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que vai acontecer? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o que, irmãos? Glória a Deus por isso, irmãos. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Quem é guiado pela carne não é filho de Deus. É simples assim. Se é a carne que decide, sabe, que toma frente nas minhas decisões, se eu tomo decisão baseada na carne, no que a carne quer, eu não estou sendo filho de Deus. Eu estou abrindo mão de tudo aquilo que Deus tem me oferecido. Olha lá com Esaú e Jacó. Ele viu o prato de lentilhas, a sopa de lentilhas. E se você ler o texto, ele vai dizer assim, o Jacó fala assim: bom, você me dá o direito de ser primogênito, então, eles eram gêmeos, me dá o direito de ser primogênito, que aí eu te dou a sopa. E ele fala assim, depois você lê na sua casa, está escrito desse jeitinho que eu vou falar. Ele fala assim: eu estou a ponto de morrer, de que me serve a primogenitura? Tudo bem, eu quero a sopa. Ou seja, eu quero agora. Nós conhecemos que estamos vivendo uma época de uma geração imediatista, irmãos. Tem que ser agora. Ou é agora ou não é. Sabe, em relação ao mundo, em relação às decisões nossas no mundo. Mas espera aí, é a vontade de Deus? É o que o Espírito Santo tem para mim, para ser agora? Se é, então eu sou guiado pelo Espírito, eu não tenho dificuldade de tomar decisão. Mas olha o que ele fez, ele abriu mão do direito de ser, ele estava abrindo mão das bênçãos que estavam sobre o pai dele, sobre o pai dele, que estava sobre o avô dele, Abraão, Isaac, e agora viria para ele. Ele abriu mão de tudo isso, ele não prestou atenção o que estava em jogo. Estava em jogo, irmãos, as bênçãos. Estava em jogo, sabe, o ser dono de todas as terras da época, e ter as bênçãos de Deus sobre ele. Ele abriu mão. Eu vou de que me vale isso? E olha como ele falou assim: eu estou a ponto de morrer. Não estava nada, irmãos, não estava nada. Eles eram as pessoas mais ricas da época. A mãe dele, você acha que a mãe dele não ia cozinhar um cabrito lá para ele jantar, para ele almoçar, para ele comer? Não, ele falou: estou em tempo de morrer, né? Já viu as pessoas quando tomam uma decisão de viver no pecado? E elas vão falar assim: eu estava desesperado, eu não sabia o que eu fazia. Por isso que eu agi assim. Eu agi no desespero. Eu fiz isso porque eu estava desesperado, eu não sabia mais. Eu estava orando, Deus não responde. Eu estava buscando Deus. Aí de repente apareceu essa oportunidade. Eu entrei nessa oportunidade, sem ser guiado pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas vão assim, irmãos? Quantas pessoas têm essa desculpa? Abre mão da salvação, abre mão daquilo que é precioso em Deus, em troca de prazeres transitórios do pecado. A Bíblia diz que Moisés fez o contrário. Ele abriu mão dos prazeres de ser filho da filha de Faraó, de ser um príncipe no Egito. Ele abriu mão desses prazeres para viver todas as dificuldades, né, que os filhos de Deus iam viver enquanto estivessem nessa terra. Mas esse mundo passa. João diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? É tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de posicionar. E eu quero orar com você agora, antes da gente ministrar a Santa Ceia e falar sobre ela. Queria que você posicionasse o teu coração nessa noite, e olhasse para o teu coração e analisasse: irmão, irmã, você tem se posicionado como corvo ou como uma pomba? De que maneira? Como tem sido o seu coração? A sua vida ainda está
baseada nos prazeres do mundo. O mundo ainda tira você da presença de Deus. Os prazeres da carne ainda atraem você e tira você da presença de Deus. Irmãos, Deus não veio tirar nada de nós, muito pelo contrário, veio abençoar e acrescentar muitas coisas. Há muito que nós podemos divertir e ter em Deus, sabe, o melhor dessa terra, o melhor. Mas nós não podemos ser vencidos pelos vícios, pelo pecado, pela carnalidade. Não podemos. Se nós não temos tempo para isso, mas você na sua casa faça isso. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, vai falar quais são as obras da carne. Quais são as obras da carne? E lá está elencado a bebedice, lá está elencado o adultério, a prostituição, a fornicação, a idolatria, e vai por aí afora, que lá são obras da carne. Aqui lá são obras que o corvo ama viver naquilo, que não abre mão. Então estar na igreja, irmãos, é preciso entender que é estar no corpo de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo. O Senhor me chamou para salvação, não foi para imundícia. Amém ou não, irmãos? Glória a Deus por isso. E eu gostaria de convidar você a orar nessa noite então agora. Mas ser muito sincero perante o Senhor agora. O Senhor, o Espírito de Deus vai lançar luz nos nossos corações, para nos mostrar se estamos vivendo, irmãos, como corvos ou como pombas. Sabe, se estamos mesmo vivendo a proteção que tem na arca, vivendo a provisão que tem na arca, sabe, nos regozijando da presença dele, ou se estamos como corvo, sabe, com o pé na arca, mas com a mente na carne, com a mente no mundo, buscando as coisas que são do mundo. Curva a tua cabeça, vamos orar em forma de confissão a Deus, nos rendendo aos pés dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos aos teus pés nessa noite. Senhor, sabemos que quando olhamos para a tua palavra, nós aprendemos tanto, Pai. E nessa noite nós aprendemos que a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte. Fora da arca, meu Deus, só havia morte. Só haviam aqueles que se inclinaram para a carne e pereceram no dilúvio. Então, quando olhamos para a personalidade, a natureza do corvo, Senhor, ele estava sempre se alimentando dos cadáveres, não fazia questão de estar na arca, não fazia questão de estar no aconchego da arca. Mas, ó Deus, quando olhamos para a pomba, Pai, nós vimos que ela não abria mão, Pai, de estar no conforto, na segurança, vivendo uma vida de fé vitoriosa. É o que nós queremos, Pai, nesses dias. Pai, que nós possamos aprender através do Espírito Santo, que não podemos abrir mão de maneira alguma, Deus, de vivermos a realidade, de estarmos na arca, Pai, de estarmos na proteção do Senhor. Eu oro agora por cada um de nós aqui nesse lugar, Senhor, que o Senhor traga luz à nossa mente, ao nosso coração, que o Senhor, meu Deus, acrescente em nossos corações alegria, alegria do Espírito, Pai, que a tua unção, Pai, se manifeste em nossos corações a cada dia, sejamos fortalecidos pelo Senhor, Pai, que a unção do teu Espírito, ó Deus, nos capacite a vencer e a prevalecer contra o pecado. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus, e nesse nome bendito e glorioso te damos graças. Nós dizem amém, Jesus, amém. Interessante que, abra só a Bíblia agora em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, mas deixa eu fazer um outro comentário aqui. Lá em Hebreus capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé, ali são os que venceram pela fé. E é interessante que lá quando fala de Noé, irmãos, fala assim: e Deus mandou Noé fazer uma arca, e com toda a sua família eles entraram na arca e foram salvos. Mas aí Deus vai dizer assim ali: Deus mandou Noé fazer uma arca, pela qual Deus julgou o mundo da época. Interessante, Deus julgou o mundo pela arca. A arca era o referencial de salvação, a arca era o referencial de vida, como hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo é o referencial de vida,
é o referencial de salvação, é a arca do Senhor hoje, e pela igreja o mundo vai ser julgado. Percebe, irmãos? Percebe? Pois bem, voltemos então para Coríntios capítulo 11, verso 23. Paulo está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Paulo aqui, irmãos, ele já esclarece, diz assim: do jeito que eu recebi do Senhor, eu ensinei vocês. Ou seja, nós, está nos ensinando nessa noite. Ele está dizendo que na noite que Jesus foi traído, ele se refere à última Páscoa. Jesus toma o pão e ele está instituindo uma nova e eterna aliança. É uma aliança. Nós estamos sendo agora ligados a Deus novamente, através do corpo e através do sangue de Jesus. Naquela noite eles reuniram para comer ervas amargas e um cabrito assado no fogo e pães asmos, né? Que era o que eles faziam toda a Páscoa. Mas agora Jesus está apresentando uma nova aliança, uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança que não pode ser substituída, uma nova e eterna aliança que Ele está fazendo com o Pai, por mim e por você. Então, irmãos, nós temos aqui nessa noite o pão e o suco da uva, fruto do trigo, né, da terra, e fruto da vide. Mas pela fé, é fé, nós vamos consagrar e nós vamos comer como sendo o corpo do Senhor, e nós vamos tomá-lo como sendo o sangue do Senhor que foi vertido na cruz. Nós ensinamos, não está na Bíblia, mas nós ensinamos. Ah, pastor, não está na Bíblia, você está ensinando? Sim, é para proteção minha e proteção sua. Nós ensinamos que primeiro é preciso que a pessoa tenha sido batizada nas águas para tomar a Santa Ceia. Como eu repito, digo, não tem esse ensino, não nessa ordem aqui na Bíblia, mas nós aprendemos que primeiro nós temos que realmente ter feito uma aliança com Jesus, ter se entregado realmente a Ele. Porque o que é o batismo? É sepultar o velho homem e nascer um novo homem. Então é dizer assim: eu estou morrendo, sabe, para o mundo, e estou ressuscitando para Cristo. Por isso nós ensinamos assim, porque às vezes a pessoa não tomou a decisão de ser batizado, e a Bíblia é muito clara. A Bíblia vai dizer assim, Marcos 16 a seguir, capítulo 16, versículo 15 a seguir, vai dizer que nós precisamos anunciar o Evangelho para as pessoas, e as pessoas precisam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejam salvas. Então é crer com o coração e passar pelas águas, o que? Selando aquilo. Eu estou declarando publicamente que eu estou sendo inserido no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Não é na igreja local, é no corpo de Cristo. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então nós ensinamos assim, por quê? Porque se nós comermos do corpo e bebermos do sangue sem discernir essas coisas, o que Paulo está falando aqui? Por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, ou seja, que morreram. Entende? Então é preciso discernir o corpo do Senhor e assim participar. Paulo não diz para não participar, ele diz que se o homem pecou, tá vendo? Não tem ninguém que não tenha pecado, né, irmãos? Quem somos? Seremos um querubim, né? Embora que o querubim principal pecou. Então,
Não tem como não ter pecado. Mas então ele está dizendo assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba. Ou seja, participe do corpo e do sangue. Mas é preciso que haja um exame na sua própria consciência, no seu próprio coração. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amém. Quero chamar o pastor Paulo. Paulo, Sandro, por favor, vem aqui também. Hoje vocês vão consagrar a Santa Ceia aqui, em nome de Jesus. Amém? Vem cá. Um vai consagrar o pão, o outro o cálice. E eu vou estar aqui contribuindo em fé com os irmãos. Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode consagrar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este pão como corpo de Cristo e este suco de uva como o seu sangue que foi expiado por nossa culpa, por nossos pecados. Por isso, meu Deus, ao tomarmos, ao compartilharmos desse pão, podemos dizer: somos livres, em nome de Jesus. Podemos gritar um canto de vitória em nossas vidas, em nome de Jesus. Podemos trazer cura em nossas almas, em nosso físico, em todas as bênçãos espirituais estejam nesse precioso sangue, nesse precioso corpo que foi brutalmente entregue por nós. Por isso, meu Deus, de coração nós bendizemos, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, ao expiar esse precioso sangue, a esse véu que foi rasgado, o teu corpo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, está consagrado pelo teu precioso nome. Amém e amém. Aleluia. Pai, da mesma forma, Senhor, eu lhe apresento agora esse suco de uva, Senhor, que a partir desse momento, Senhor, pela fé, ele não é mais apenas um simples suco de uvas. Ele representa, Senhor, o seu sangue. Sangue esse que foi derramado por todos nós naquele madeiro, Senhor, como propiciação, como pagamento, ó Pai, pelos nossos pecados. E hoje, Senhor, quando o Senhor olha cada um de nós, o Senhor não enxerga os nossos pecados, porque esse sangue nos cobre. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós agradecemos, Senhor, por o Senhor ter enviado o seu único Filho, Senhor, a morrer por nós naquele madeiro. E esse sangue, Senhor, representa esse sacrifício. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos, ao participar disso, Senhor, ao participar dessa santa ceia do Senhor, nós possamos ser um com o Pai e ser uns com os outros, assim como a sua palavra nos ensina. Pai, é o que nós clamamos de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para o louvor subir aqui. Enquanto o louvor estiver aqui em cima, eu e o mestre Sandro vamos estar entregando a Santa Ceia, amém? Vocês não se sintam constrangidos, fiquem à vontade, ninguém está vendo ninguém, cada um examine-se a si mesmo e fica na liberdade, amém? Aleluia, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que vivem para Cristo, segundo o Espírito. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente
acreditar. Aleluia. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Aleluia! Se coloque de pé, igreja, quem puder. Adore Ele. Lembra de tudo aquilo que Ele fez por você naquela cruz. Hoje nós vivemos por causa dEle, para adorar esse Deus maravilhoso. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Aleluia! E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Aleluia! Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, amado Jesus. Você crê nisso? Nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo. Que nós possamos andar segundo o Espírito, inclinar para o Espírito. Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para o Rei dos Reis. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Levanta suas mãos comigo assim bem alto, irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizem? Amém. Se Deus é por nós, agindo o nosso Deus, ninguém. Que a sua semana seja abençoadíssima em Cristo Jesus. Amém?